Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 4 de julho. O Link Espírito Santo está começando. Veja agora o que é destaque na edição de hoje. Polícia apreende drogas sintéticas que chegavam ao estado pelos Correios. Mais de 30 pessoas são presas por tráfico de drogas em portas de escolas na Grande Vitória. 2 submetralhadoras de fabricação caseira são apreendidas em Linhares. E ainda as notícias de outras regiões do estado nesta quinta-feira. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Link Espírito Santo já está no ar. Mais uma vez, boa noite para você que nos acompanha e muito obrigado pela sua audiência. Uma grande quantidade de drogas sintéticas foi apreendida em Vitória. 5 pessoas foram presas, 3 delas em São Mateus, no norte do estado. E para chegar até essas pessoas, a polícia contou com a ajuda dos Correios. Isso porque os bandidos utilizavam o sistema de entregas para distribuir os entorpecentes. 2 prisões aconteceram na capital e 3 em São Mateus, no litoral norte do estado. Luiz Felipe de Oliveira, de 19, e Jefferson Jesus de Faria, de 32 anos, foram presos com grande quantidade de comprimidos de êxtase no estacionamento de um hospital aqui da capital. Nós identificamos duas pessoas que iriam fazer a entrega de entorpecente, ou seja, estavam revendendo aquele êxtase, cerca de 150 comprimidos aqui no CIAS. Realizamos a prisão desses 2 indivíduos. Após a prisão dos 2, a polícia chegou a outras 3 pessoas lá em São Mateus. Pablo Elmer, de 19, Eloy Brunelli Santos, de 20 anos, e também Rafael Endringer Góes. Com eles, foram encontrados mais de 200 comprimidos de êxtase, adesivos de LSD, além de haxixe. Para essa ação, a polícia contou com a ajuda dos Correios. Em contato com o pessoal, nossos parceiros do Correio, nós chegamos a informações de que haveriam outras drogas que seriam possivelmente desse mesmo grupo, entregues no interior do estado, em São Mateus e em Guriri. Foi repassada a informação ao DENARC daquele local, que realizou mais prisão e mais apreensão de entorpecente. Segundo a Polícia Civil, essas drogas sintéticas, LSD, êxtase, elas chegam ao estado e também são transportadas para outras regiões aqui do Espírito Santo pelos Correios. Nós conseguimos identificar que a principal origem desse entorpecente é no sul do país, normalmente Paraná ou Santa Catarina. Isso já vem sendo acompanhado junto com a Polícia Federal, com os DENARCs locais dos estados, da Polícia Civil dos estados e com a grande ajuda do Correio do Brasil. Só este ano a polícia apreendeu grande quantidade de drogas sintéticas no estado. Nós já fizemos apreensões de mais de 15 mil comprimidos de êxtase e também aproximadamente 10 mil micropontos de LSD. 2 submetralhadoras de fabricação caseira foram apreendidas em Linhares, no norte do estado. 4 pessoas envolvidas com tráfico de drogas também foram presas. 2 submetralhadoras calibre 380 de fabricação caseira, além de outras armas, munições, objetos para comercialização de drogas e também cocaína e crack, além de mais de R$6 mil. Todo esse material foi encontrado numa casa em um bairro aqui de Linhares, na região norte do estado. 4 pessoas foram presas. Vilmara Barros, de 29 anos, Alexandra dos Santos, de 47 anos, Fabrício Passos, de 32 e Reginaldo Santos Pereira, também de 32 anos. Na residência havia um casal e a equipe do DENARC ficou monitorando, fazendo uma campana no local, aguardando a chegada dos outros membros da associação. Quando as outras 2 pessoas chegaram, nós fizemos a detenção dos 4 integrantes da associação. Reginaldo, inclusive, tinha um mandado de prisão em aberto pelo duplo homicídio de 2 mulheres ocorrido em um bairro da cidade. As vítimas eram vizinhos do autor, e uma delas era vizinho do autor, eram 2 amigas, e eram pessoas inocentes que foram ceifadas por intolerância, por discussão entre vizinhos. A ação contou com a ajuda do Departamento de Inteligência da capital, integrando o Departamento Especializado de Narcóticos de Vitória com o de Linhares. A polícia agora investiga quem está fabricando essas armas caseiras, dada a perfeição da confecção e também de seu alto poder destrutivo. Recentemente fizemos 2 prisões de 2 armeiros importantes, né?
e essas armas tinham saído do mercado. Voltaram agora. Então nós vamos saber agora se eles estão soltos ou não e se não estiverem presos, quem voltou a fabricar essas armas, porque são armas também de grande potencial de destruição e elas são feitas em quintais, né, em fabriquetas, que nós precisamos descobrir. Ana, agora é hora da gente saber mais notícias desta quinta-feira, não é isso? É verdade, Fabiano. E quem está aqui com a gente é o Álvaro Guareschi, trazendo mais informações. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Anne. Boa noite, Fabiano. Boa noite para quem está em casa. A gente começa o Mais Notícias de hoje com imagens que foram divulgadas pelo senador capixaba Marcos Duval de câmeras de segurança da casa dele, que fica na Ilha do Frade, aqui em Vitória. É possível ver nas imagens pessoas armadas em uma atitude suspeita nas proximidades da residência do senador. Os seguranças de Duval acionaram a PM, que chegou a perseguir esses homens de viatura, mas não conseguiram alcançá-los. De acordo com o senador, essa teria sido uma ação criminosa com o intuito de intimidá-lo, já que o episódio aconteceu justamente na semana em que o pacote anticrime começaria a tramitar no Senado. A polícia agora vai investigar o caso. E a gente falou ontem aqui no link que a estrada de ferro Vitória-Minas estava interrompida por um protesto que acontecia na altura da cidade de Colatina, no noroeste do estado. Mas hoje essa situação já foi normalizada. A estrada de ferro Vitória-Minas já foi liberada e os trens estão circulando normalmente. Os passageiros que ainda não conseguiram embarcar podem reagendar o bilhete ou pedir o reembolso da passagem. O protesto foi organizado por ribeirinhos atingidos pela lama da barragem de Mariana, que aconteceu em 2015, e ainda não receberam as indenizações da Fundação Renova. Em nota, a Vale declarou que as reivindicações dos manifestantes não têm relação com as operações do trem. Anne, Fabiano, esses são os destaques de hoje. Uma boa noite para vocês. Boa noite, pessoal de casa. Até amanhã. Boa noite, Álvaro. Obrigado. Uma novela antiga, né, Anne? Uma novela antiga que precisa ser resolvida, né? Porque tem muita gente sem trabalhar, sem se alimentar desde aquela época, né? Desde já fazem 2015, né? 4 anos já do desastre de Mariana. Já teve outro desastre em Brumadinho, mais pessoas atingidas. Até agora a gente ainda esperando essa indenização lá atrás, lá de 2015 ainda. Lamentável, né? Mas a seguir, aqui no Link Espírito Santo, tem mais notícias desta quinta-feira, não é isso, Anny? Isso aí, é um instantinho só, a gente já volta. Estamos de volta com o Link, mais uma operação que investiga o tráfico de drogas em portas de escolas. Foi realizada aqui na Grande Vitória. Cerca de 70 quilos de maconha foram apreendidos e uma pessoa foi presa. Essa apreensão é um desdobramento da Operação Anjos da Lei, que já prendeu mais de 30 pessoas envolvidas com tráfico de drogas próximo a escolas. São mais de 60 tabletes de maconha, pesando cerca de 70 quilos. Toda essa droga foi apreendida com Raul Tiago de Souza, de 32 anos, que também foi preso. Quando a polícia chegou até Raul, ele estava em um terminal aqui da Serra e iria fazer uma entrega de 5 quilos de maconha. Na sequência, ele levou a polícia até uma casa onde eles encontraram mais 65 quilos da droga. Nós identificamos outro integrante da quadrilha, do Fernando, que é o Raul. Com o Raul, nós conseguimos pegar essa quantidade de entorpecente aqui exposta, ou seja, cerca de 70 quilos de maconha. Com ele foi achada a chave de um imóvel, de uma casa, que a gente já tinha informações de que ficava na região de Jacaraípe. Chegamos ao imóvel, a chave abriu as portas da casa e dentro do imóvel foi rachado a grande quantidade de entorpecente, cerca de 62 tabletes, pesando mais ou menos ali 65 quilos. A prisão de Raul e a apreensão da droga foi o desdobramento de uma operação, a Anjos da Lei, do Departamento Especializado de Narcóticos, que prendeu na última semana Fernando Bromunschenkel. Toda a operação, toda a investigação iniciou-se com uma investigação de tráfico em porta de escola, ou seja, traficantes vendendo a crianças. A partir dali nós chegamos no fornecedor desse traficante, desse fornecedor nós estamos chegando nos outros integrantes dessa organização criminosa. A Operação Anjos da Lei foi realizada na última quarta-feira e prendeu mais de 30 pessoas que traficavam próximo a escolas da Grande Vitória. Na ocasião, 13 quilos de maconha foram apreendidos e mais de 3.700 comprimidos de êxtase, além de cristal e MD líquido,
droga com alto poder destrutivo. Mais de 30 pessoas foram presas durante a operação. O delegado-geral da Polícia Civil, José Daci Arruda, falou da importância de ações como essa, que neutralizam o tráfico de drogas no estado. Essas operações DENARC, elas estão sendo trabalhadas em todo o estado, com o apoio e orientação do DENARC da capital. Isso, de fato, tem um impacto financeiro muito forte no tráfico de drogas. E no próximo sábado acontece aqui em Vitória um congresso voltado para profissionais de engenharia e agronomia do Espírito Santo. Quem traz mais informações para a gente sobre o assunto é o repórter Rodrigo Schroeder. Boa noite, Rodrigo. Fabiano, Anne, eu estou aqui com a Lúcia Vilarim, ela é presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, o CREA, que neste final de semana vai promover o 10º Encontro Estadual de Profissionais, e é com ela que eu falo agora. Lúcia, esse encontro é voltado para quem? Esse congresso é voltado para todos os profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências. Nesse congresso, nós vamos aprovar as propostas que foram realizadas nos encontros microrregionais, que foram feitas em Cachoeiro, Linhares, São Mateus, Colatina e em Vitória, na região metropolitana. Para preparação para o encontro nacional, né? Isso, esse congresso é uma preparação para o encontro nacional que vai ser realizado em Palmas, no Tocantins, em setembro. E neste congresso nós vamos eleger os delegados que vão fazer a defesa das nossas propostas no Congresso Nacional. Vai haver um fórum de mulheres, né, nesse congresso? Isso, Rodrigo. Eu sou a primeira mulher presidente do CREA em 59 anos. O CREA fez segunda-feira 59 anos. E uma oportunidade de estar fomentando, né, a participação das mulheres da área tecnológica para ocupar esses espaços. Eu acho que nós já conquistamos bastante, mas ainda temos muito caminho a percorrer. Então, eu sou impulsionadora, uma liderança no CREA que quer impulsionar, motivar as mulheres a participar mais dos processos e das discussões institucionais e sociais do Conselho. Faz o convite para quem puder participar e ir até o Congresso, né, o 10º Congresso Estadual de Profissionais. Isso, Rodrigo. Eu quero fazer um convite especial a todos os profissionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo para participarem do 10º Congresso Estadual de Profissionais, que será realizado no auditório do Sebrae, ao lado do Hortomercado, na Enseada do Suá. Participem! Qual é o horário? 8h30 da manhã. Então, muito obrigado, Lúcia. Obrigada a vocês pela oportunidade, né? E pedir às mulheres também que comungam com essas mesmas ideias, que também possam participar desse Fórum Estadual Capixaba de Mulheres da área tecnológica. Obrigado mais uma vez. Fabiano, Anne, eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Rodrigo, pelas informações. Bom, mulheres que venceram o câncer conseguiram recuperar a autoestima com a cirurgia, aliás, de reconstrução de mama. Em Colatina, essas mulheres conquistaram o seu direito, mas as cirurgias, infelizmente, estão suspensas. Lamentável, né, Anne? Nós vamos direto até lá, no noroeste do estado, conversar com a Tainara Lebarque e Altemar Collin, que trazem mais informações para a gente. Boa noite, Tainara, Altemar. Olá, boa noite, Anne. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos. Em julho do ano passado, o governo do estado assinou um convênio para a realização de cirurgias para reconstrução mamária de vítimas de câncer de mama aqui em Colatina. Os procedimentos começaram no fim do ano passado, mas foram paralisados por falta de verba. E essa semana, representantes da Associação Amigas para o Bem Viver, uma ONG que auxilia mulheres em tratamento, cobraram respostas das autoridades. Nós estivemos com a diretora da associação, Raquel Avelino, que nos deu mais detalhes. Nós tivemos o anúncio do início das cirurgias em julho do ano passado, né, quando o governo do estado anunciou uma faixa de 200 cirurgias para a Colatina. E em meio de novembro, outubro, nós tivemos as primeiras cirurgias de colocada do expansor,
que é a primeira etapa, né, desse processo aí de colocação das próteses. Então, nós temos hoje 19 pacientes, 19 mulheres que receberam o expansor e estão aguardando essa segunda etapa, que foi paralisada. Nessa troca de governo, né, nós tivemos a paralisação desse processo, até mesmo por uma questão burocrática, de avaliação, enfim. Só que essa paralisação ela está durando um tempo maior do que o esperado. Então, por isso, a nossa busca aí é por respostas com a Procuradoria-Geral, onde estava o processo, né, e com a Secretaria de Saúde. E existe uma preocupação em relação a essa segunda etapa do procedimento, né, após a colocação do expansor. Exatamente. Existe um prazo, né, limite, que essa mulher pode ficar com esse expansor. Por isso, a nossa busca por essas respostas, levantando esses questionamentos, porque a gente sabe que também existe uma expectativa dela, né? De se ver com a prótese, de continuar esse momento de autoestima, porque foi um primeiro momento, né, de autoestima, de alegria, de receber esse expansor, e a conclusão disso não aconteceu. Então, a nossa preocupação é com esse tempo, por isso que a gente tem buscado essas respostas do governo do Estado. E nesta terça-feira vocês estiveram reunidos, né, com o Procurador-Geral do Estado, com o Subsecretário Estadual de Saúde. O que foi tratado nessa reunião? Isso, nós tivemos uma primeira reunião com o Hospital São José, onde nós entendemos qual era a situação, né? Esse processo estava parado na Procuradoria-Geral do Estado. Em conversa com o hospital, nós, né, tivemos acesso ao processo, nós acompanhamos o andamento do processo. Então, ontem nós tivemos uma reunião com o Dr. Rodrigo para entender qual o motivo de onde estava o processo, em que pé estava. Então, ele estava na Procuradoria-Geral, eles avaliaram, ontem mesmo eles já despacharam o processo para continuar o andamento e agora ele está na Secretaria de Saúde. Então, ontem à tarde nós também estivemos com o Subsecretário de Saúde, o Dr. Tadeu Marino, onde esse processo vai chegar agora nessa segunda etapa, né? Então, nós já conversamos com eles, já entendemos, ele nos passou algumas coisas que possivelmente eles vão precisar de informação e agora nós vamos acompanhar essa tramitação. Então, ele se comprometeu em dar uma maior agilidade nesse processo, porque a gente sabe que essas pacientes não podem esperar. Ele deu algum prazo, Raquel? Então, ele falou que até 30 dias ele vai nos posicionar. Ele começa hoje esse acompanhamento e até esse prazo de 30 dias ele vai nos dar uma resposta se vai dar esse andamento, se vai ter que abrir um novo processo, enfim, ele vai ter um entendimento e vai poder nos dar esse posicionamento de um prazo mesmo. Então, nós continuamos acompanhando, né? É uma resposta que a gente dá hoje para as pacientes que estão nessa expectativa, que estão esperando, mas até 30 dias a gente quer uma resposta mais contundente, né, e com prazo mesmo para essas mulheres continuarem a essa etapa da reconstrução mamária. A SES, a Secretaria de Estado da Saúde, informou que está acompanhando esse processo e dará sequência para a liberação da verba o mais rápido possível. Mudando de assunto, essa quinta-feira está com mais uma via interditada aqui em Colatina. Dessa vez é a ponte Marta Dalla, que fica sobre o rio Santa Maria. A via está fechada para a realização de uma obra executada pelo Sanear. A ponte Marta Dalla, que dá acesso à Avenida Ângelo Gilberti e que fica entre os bairros Marista e Esplanada, está interditada nesta quinta-feira, 4 de julho. A administração municipal solicita aos condutores de veículos que utilizem a rua Castro Alves e a ponte de ferro que dá acesso à Avenida Rio Doce para realizarem seus trajetos. A prefeitura informou que o local foi sinalizado e tem o acompanhamento de agentes da Secretaria de Trânsito do município para orientar quem precisa passar por ali. A Centran informou que nesta sexta-feira, dia 5 de julho, a via será liberada. O Sanear, Serviço de Saneamento e Meio Ambiente de Colatina, solicita a compreensão de todos devido aos transtornos causados e informa que a obra é necessária. Alerta ainda para que as vias alternativas sejam utilizadas conforme sinalização estabelecida. Toda atenção, então, condutores de veículos e também pedestres ao passarem pelo local. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Boa noite, Anne. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos. Voltamos agora à Vitória.
E no próximo bloco vamos falar sobre crianças que não desgrudam do celular. Esse contato com a tecnologia pode ser benéfico, mas o excesso pode sim gerar problemas. E ainda mais notícias desta quinta-feira. É um instante só. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. De volta com o Link, a polícia de Aracruz divulgou hoje o retrato falado de um homem acusado de estuprar uma mulher grávida no município. A repórter Natália Fornaciari conversou com a delegada e traz os detalhes dessa história. Boa noite, Natália. Boa noite, Anne, Fabiano, boa noite a todos. A Polícia Civil, através da Delegacia da Mulher aqui de Aracruz, divulgou esta semana o retrato falado do suspeito de estuprar uma mulher grávida no dia 24 de junho, na Praia do Sauê, litoral aqui de Aracruz. Através das características que a vítima relatou à polícia, foi possível chegar a este retrato falado. A vítima ainda informou que o suspeito tem uma tatuagem grande na perna direita. A gente ainda continua atrás de informações que possibilitem identificar esse autor e de imagens que tenham capturado o veículo, para que a gente consiga identificar as placas e assim chegar também ao autor. Segundo a vítima, foi nesta praça que ela brincava com sua filha, quando a menina se queixou de fome. Aí ela foi até a mercearia, que fica aproximadamente 50 metros, e percebeu que a mercearia estava fechada. Foi aí que surgiu o criminoso e obrigou as duas a entrarem no carro. Foi o momento em que ela foi abordada por esse indivíduo, que estava num carro preto, com esse filme escuro. Segundo a vítima, se trata de um GM Corsa Classic, modelo antigo. E aí esse indivíduo a abordou de posse de uma faca e a rendeu. Depois disso, o indivíduo levou a vítima para uma casa, cometeu estupro na frente da filha e as deixou em uma rua do bairro. O fato assustou os moradores da localidade. Esse bairro aqui toda a vida foi um bairro tranquilo, eu nasci e me criei aqui e nunca tinha acontecido uma coisa dessa, que a gente ficou assustado, né? E é por isso que estão procurando assim, uma solução. Porque como aconteceu o primeiro, pode acontecer o segundo, o terceiro, pode acontecer com alguém da minha família, da família de outros moradores aqui. É um lugar que parece ser muito tranquilo, mas porém é um lugar que pode ser perigoso. Porque não entra aqui para dentro e não tem saída. Quem entrou aqui tem que sair pelo mesmo lugar. Não tem saída. Entendeu? Isso é o medo da gente aqui nesse lugar. Este morador, que não quis se identificar, acredita que a ronda policial deveria acontecer com mais frequência. O ideal seria que a polícia passasse por aqui durante a semana pelo menos uma vez. Fizesse uma ronda simples, de entrar no bairro e sair, isso já inibe bastante. Maurílio, morador do bairro há 13 anos, conta que no dia seguinte do acontecido, a comunidade se reuniu para buscar alternativas de segurança. A gente fez uma reunião aqui, surgiu a ideia da gente, por terem só 2 entradas aqui, a gente se reunir a comunidade e fazer um monitoramento próprio, entendeu? Conseguir aí juntar um dinheiro e comprar câmeras de boa definição, entendeu? Para a gente fazer um monitoramento. A aposentada Sueli dos Reis está buscando provas para colaborar com o trabalho da polícia. Se fosse uma filha de um empresário importante, esse cara já estava preso. É uma pessoa humilde do bairro do Sauê. O meu imposto vale tanto quanto de quem mora na Ilha do Frade, na Mata da Praia. Então nós queremos esse cara preso. Logo, e estamos correndo atrás, estamos em luta, correndo de casa em casa, atrás de imagem. Nós queremos prender esse cara, tirar esse maldito da rua. A delegada fala da importância da denúncia. A gente pede a gentileza das pessoas que façam contato através do 181, que é o Disque Denúncia. É totalmente sigiloso, a pessoa não precisa ter medo, não precisa ficar receosa. O sigilo é absoluto, o anonimato é garantido. Então, através do 181, a gente pede às pessoas que repassem informações que nos possibilitem identificar esse agressor. Além do telefone 181, as pessoas também podem denunciar através do site disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar fotos e vídeos do suspeito. Lembrando que as denúncias são anônimas. Esse foi o destaque aqui de Aracruz. Anne e Fabiano, é com vocês aí em Vitória.
Obrigado, Natália, pelas informações. Que história horrível, né, Anny? Estupro é sempre uma coisa horrível, né? Verdade. Nunca é uma história boa e envolvendo uma mulher grávida ainda. Com certeza. Com história de mulher grávida ainda choca ainda mais a todos nós, né? Sim. Lamentável isso. Mas mudando de assunto, vamos falar agora sobre celular, né? O aparelho celular já virou uma companhia permanente de quase todo mundo. E qualquer hora a gente está sempre com eles. O nosso mesmo está aqui do lado, né, Anny? Sempre. Na verdade. É isso mesmo. E quando se trata de crianças e adolescentes, esse hábito é ainda mais presente, né, Fabiano? Eles não largam o celular por nada. É verdade, Anny. Mas especialistas alertam para a necessidade de impor os limites aos pequenos e incentivar o convívio fora do mundo virtual. A Valentina tem apenas 3 aninhos, mas não larga o celular para nada. É sempre assim. Até porque o celular, no final das contas, acabou virando um ótimo aliado quando a mãe dela precisa fazer alguma coisa em casa. Eu fico tranquila, né, enquanto eles estão com o celular. Porque se eu for fazer alguma coisa, não vou dar o celular. A Valentina, ela pode enfiar um dedo na tomada, um fio que ela já fez. Ela esconde as coisas, igual ela esconde a chave. O Pablo, ele joga bola, eu tenho medo dele bater na lâmpada, bater na... Então, com o celular, eu sei que eles estão sentados, quietos. Aqui na casa da Daiane, mesmo com a televisão ligada no canal infantil, se você chegar com o celular ou o tablet e entregar para a Valentina, você pode ter certeza que ela vai esquecer do conteúdo da televisão para poder ficar ligada, tanto no tablet ou então no celular. É mais fácil deles ver o que eles querem. A TV não, vai passar aquele desenho até um determinado horário. O desenho não. Quando ele estiver cansado de ver o desenho, ele vai mudar e vai ver o que ele quer, outra coisa. Apesar de serem fãs do dispositivo móvel, a dona de casa revela que há limites para o uso dos aparelhos e também monitora tudo que os filhos assistem. O tempo é enquanto eu preciso que eles estejam no celular. O Pablo até que não, ele fica mais, assim, mais livre. A Valentina não. Eu preciso que fazer uma comida. Fica no celular que a mamãe vai fazer a comida. Quando eu acabar, eu vou pegar o celular dela. É tudo com limite, para eles saber que eles têm um tempo para ficar no celular. E é importante mesmo deixar de lado essa tecnologia, ou então maneirar no uso. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria apontou diversos malefícios que o excesso de exposição pode causar às crianças. Quem cita alguns é o presidente da Sociedade Espírito Santense de Pediatria. Desde a questão da insônia, irritabilidade, um desempenho escolar inadequado, até problemas relacionais sérios com o outro. Segundo o especialista, é muito importante que as crianças interajam. A criança, ela precisa ser estimulada e tem que pegar no colo, tem que rir, tem que conversar, tem que interagir, tem que brincar com essa criança. O brincar é uma forma de aprender. E antes dos 3 anos, celular, tablet, computador, nem pensar. Até 3 anos, contato zero. A partir de 3 anos, você pode fazer a utilização de até 1 hora por dia. Apesar dos diversos problemas, estudos apontam que o uso de forma correta ajuda na vida social das crianças. Criança acima de 3 anos que tem acesso à mídia social, ela tem melhorado o seu desenvolvimento e o seu relacionamento social. Isso é positivo, mas isso restrito à utilização de até 1 hora, 1 hora e pouco por dia. Importante mesmo é que os adultos podem mudar esse quadro, conversando, brincando, dando carinho às crianças. Isso sim pode pôr fim aos problemas que o excesso de exposição a tantas telas podem causar nos pequenos. É importante que todo o ambiente da família esteja construído de modo que se preserve a questão dos momentos em família. Então, na hora do almoço não pode idade nenhuma. No quarto onde dorme não pode idade nenhuma. Isso é exemplo, inclusive, para os pais. Então, o mais importante é que nós reforcemos os laços familiares para que a gente possa efetivamente construir crianças mais saudáveis e mais seguras. A Câmara Municipal de São Gabriel da Palha abriu uma CPI recomendando a cassação de 2 vereadores do município. E agora a gente vai até lá, até São Gabriel da Palha, com a Renata Satini e Yasmin Ferretti, que traz os detalhes dessa comissão criada para investigar possíveis atos de improbidade administrativa praticada por esses 2 parlamentares. Boa noite, Renata e Yasmin. Boa noite, Anny. Boa noite, Fabiano.
E desde o início desse ano, o Ministério Público Estadual, após receber uma denúncia sobre supostas irregularidades no mandato dos vereadores Tiago Santos e Wagner Lucas dos Santos, vem investigando o caso que já teve algumas etapas do processo concluídas. E uma comissão parlamentar de inquérito foi criada, CPI, para apurar as possíveis irregularidades. E durante a leitura do relatório final, apresentado no plenário da Câmara Municipal de São Gabriel, foi recomendada a cassação do mandato dos 2 vereadores. Desde que a denúncia de irregularidades no mandato dos vereadores Tiago Santos e Wagner Lucas dos Santos vieram a público, a população do município aguarda um desfecho para o caso. O caso veio à tona após a divulgação de um vídeo denunciando um esquema de propina que facilitaria a contratação de uma empresa para prestação de serviços no ramo de entretenimento. O GAL, Grupo de Acompanhamento do Legislativo, que tem o objetivo principal de acompanhar os trabalhos executados na Câmara Municipal, teve papel importante nesse caso e também na CPI, que é um fato inédito no cenário político de São Gabriel da Palha. O senhor Antônio Ramos, coordenador do GAL, falou sobre esse grupo de acompanhamento e o que espera sobre essa investigação. O GAL é um grupo de acompanhamento ao legislativo. Somos 15 pessoas que fazem parte do GAL, são registradas em cartório e que participam, de todas as sessões. Então, desde quando essa administração está aí, os nossos vereadores, nós estamos até hoje sem perder uma sessão. Como eu vou falar, o grupo está desde o início acompanhando, desde do primeiro processo, da CPI, e continuamos que tenha transparência, igual está acontecendo, que houve e também que tem agora, transparência. Os vereadores envolvidos foram afastados desde março desse ano, após o pedido do Ministério Público. De acordo com o presidente da comissão processante, o vereador Leandro Bragato, o trâmite interno que poderá resultar na cassação dos vereadores Tiago dos Santos, que está preso desde março, e Wagner Lucas dos Santos, não tem prazo exato para ser finalizado. Hoje a gente está com uma comissão processante aberta. Nós, vereadores, estávamos sendo cobrados, como também a sociedade cobrou do Ministério Público, da Justiça. A gente preparou nessa CPI, nessa comissão parlamentar de inquérito, que teria que ter 4 assinaturas. Nós juntamos 6 assinaturas, então protocolamos na Câmara Municipal, foi lido e aprovado por todos os vereadores, unanimidade, como a população esperava. O relatório final, ele sugere a cassação conforme um ato de probabilidade, no caso aí um ato de decoro parlamentar e atos de corrupção, conforme a legislação do artigo 41 da nossa lei orgânica municipal. Caso a denúncia seja julgada procedente, a Câmara de São Gabriel da Palha assistirá durante uma sessão ordinária à acusação e à defesa de ambos os vereadores. A cassação só acontecerá se 2/3 dos membros desimpedidos votarem a favor dela. A votação acontecerá durante sessão e com voto aberto. Nós fizemos uma notificação aos 2 vereadores que já assinaram essa notificação, que eles têm um prazo de 10 dias para a apresentação de para uma defesa prévia. Essa defesa prévia vai ser protocolada na Câmara, vai ser estudada na comissão processante, onde nós vamos avaliar junto com os procuradores de se aceita nessa defesa. Se for aceita, vai ser arquivado o processo. Se não for aceita, vai ser levado adiante. E essa foi a notícia de hoje. Voltamos agora com vocês aí no estúdio em Vitória. Obrigado, Renata e Yasmin. O link vai agora para um rápido intervalo e na volta tem mais notícias de outras regiões do estado. Não saia daí, a gente já volta. Estamos de volta. Esta semana divulgamos aqui no link que o Espírito Santo registrou o menor índice de homicídios dos últimos 23 anos.
Em São Mateus, houve uma redução de quase 20% dos casos na região do 13º Batalhão. E agora nós vamos direto a São Mateus falar com a Aline Oliveira e o Ferreira Júnior, que trazem detalhes do que aconteceu lá no município. Boa noite, Aline e Ferreira. Olá, amigos do Link. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Anne. Um comparativo do número de assassinatos no Espírito Santo levou tranquilidade para algumas cidades capixabas. Os dados foram divulgados nesta semana pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e mostram uma redução de 18,2% nesses tipos de crimes. A comparação é entre o primeiro semestre de 2019 com o mesmo período do ano passado. No Espírito Santo, em 2018, 609 pessoas morreram vítimas da violência, enquanto entre 1º de janeiro e 30 de junho deste ano foram 498 casos. A redução da violência no primeiro semestre de 2019, em comparação ao mesmo período de 2018, em termos de assassinatos, aconteceu em 2 dos 4 municípios compreendidos pelo 13º Batalhão de Polícia Militar, que tem sede em São Mateus, no norte do Espírito Santo. O 13º Batalhão hoje tem apresentado números muito bons, tanto no que diz respeito aos crimes contra o patrimônio, como em relação aos crimes contra a vida. Nós apresentamos à cidade de São Mateus uma redução da ordem de aproximadamente 50% do número de homicídios, e o nosso batalhão, tanto os municípios de São Mateus, Conceição da Barra, tem apresentado números bastante significativos positivamente. Pedro Canário e Jaguaré temos sim os números desviantes, mas estamos com operações em curso nos 2 municípios para tentar estabilizar o número de homicídios naquelas cidades. Já conseguimos estabilizar em Jaguaré, né? O mês de maio foi um mês realmente muito complicado para nós naquele município, mas o mês seguinte houve um decréscimo no número de homicídios lá, e o nosso batalhão hoje ele tem números muito bons, né? Comparativamente aos demais batalhões do Estado do Espírito Santo. Em números absolutos, nós perdemos apenas para a Serra, que tem uma população muito maior do que a população atendida pelo 13º Batalhão, mas em números relativos, percentualmente falando, a redução dos números de homicídio do 13º Batalhão são os maiores do Estado do Espírito Santo. Os números mostram que em São Mateus, a queda foi de 16 casos de violência fatal. Enquanto em 2018 foram 35 mortes no primeiro semestre, no mesmo período deste ano foram 19. Redução também em Conceição da Barra, de 9 para 5. Diferente de Pedro Canário, que registrou aumento de 3 mortes em 2018 para 5 registros até o último dia 30. E em Jaguaré, com 12 assassinatos no ano passado e 13 neste primeiro semestre. O segundo semestre deste ano começou violento aqui em São Mateus. No local onde aconteceu o homicídio nesta quarta-feira, as marcas de sangue já foram retiradas, provavelmente raspadas com a utilização de uma enxada. Em comparação, no Espírito Santo, do primeiro semestre de 2019 para com 1996, uma tranquilidade sobre a redução de crimes violentos. Mas e os municípios compreendidos pelo 13º Batalhão? Como ficaram e qual a expectativa para a partir de agora? A expectativa nossa é de que continuar com esses bons números que nós apresentamos aqui na região do 13º Batalhão, tanto em relação aos crimes contra a vida, quanto em relação com os crimes contra o patrimônio. Na soma das 4 cidades da nossa região, foram 59 homicídios nos primeiros 6 meses do ano passado e 42 esse ano, sem contar o de ontem. No extremo norte do Espírito Santo, nenhuma morte violenta foi registrada em 2019 em Mucurici e Ponto Belo. Em todo o estado, ontem foram 3 mortes violentas. Além da que nós citamos, aqui em São Mateus, teve ainda em Aracruz e Cariacica. Um outro assunto fora do meio policial é que a Eco 101, empresa que administra a BR-101 no Espírito Santo, está realizando o serviço de reacendimento das faixas laterais, centrais e de pedestres no trecho urbano de São Mateus. O trabalho já está em andamento há cerca de uma semana. Durante a execução, o trânsito é desviado para apenas uma das faixas. Aqui, a nova pintura é feita na faixa de pedestres. Enquanto um sinaliza para evitar acidentes, outro passa a tinta. Tem um ainda para reposição e o que joga microesfera de vidro, que serve para o reflexo à noite, quando os faróis estão acesos. Pois é, eu confesso que sempre imaginei que o que eles jogavam ali era sal para ajudar na secagem, né? Pelo menos foi o que me falaram.
Mas não é não, viu, Ferreira? É microesfera de vidro. Esse serviço da Eco 101 aqui em São Mateus deve ir até amanhã. Abraço, Anne, Fabiano, boa noite. Voltamos com vocês em Vitória. Obrigado, Ferreira e Aline. E agora vamos direto para o sul do estado com Samuel de Fraga e Roberta Michalski, que trazem as informações sobre os preparativos da Exposul 2020. Boa noite, Roberta e Samuel. Boa noite, Anne. Boa noite, Fabiano. Olá, boa noite a todos vocês que nos assistem. Olha, depois do sucesso deste ano, a Exposul Rural 2020 já tem data marcada. A Prefeitura de Cachoeiro e o Sindicato Rural do município já iniciaram os preparativos para a edição de 2020. Ela já é considerada o maior evento do setor de agronegócios do estado. Somente este ano, a Exposul Rural movimentou cerca de 25 milhões em negócios e reuniu as principais cadeias produtivas rurais de 29 municípios do sul capixaba. Em 2020, ela chega à sua 4ª edição e entre as novidades planejadas estão o incremento da área de novas tecnologias e exposições nacionais de animais. Bom, a Exposul Rural de 2019 foi um sucesso. E nós temos recebido já uma demanda muito grande, tanto dos expositores quanto do público, para preparar a exposição de 2020. Nós já estamos trabalhando nisso. E a demanda tem sido tanta e a receptividade tem sido tão boa que nós decidimos realizar um café da manhã, convidando expositores, autoridades e pessoas envolvidas com o evento, para preparar um evento grandioso para 2020, ainda maior do que o que foi em 2019. Então, nós estamos preparando uma festa muito grande, muito bonita, com muitas novidades para o ano de 2020. Podem esperar que 2020 a Exposul vai surpreender novamente a cidade de Cachoeiro e a região. A Exposul Rural deste ano foi realizada no começo de abril. Cerca de 50 mil pessoas visitaram o Parque de Exposições nos 5 dias de programação. Entre os 350 expositores estiveram presentes instituições, prefeituras, empresas, produtores, cooperativas e agricultores familiares. Bom, a Exposul Rural 2020 vai acontecer de 1º a 5 de abril, também no Parque de Exposições de Cachoeiro. Bem, e falando em agronegócio, você sabia que o Espírito Santo está no topo da produção de ovos no Brasil? O destaque é para Santa Maria de Jetibá, que assumiu a liderança entre os municípios que mais produzem ovos no país. Mas aqui no sul do estado, muitos produtores também têm se destacado nessa área. Nós fomos conferir a produção de ovos caipira em uma propriedade no interior de Cachoeiro, em Vargem Grande de Soturno, onde o produtor investiu em 2 raças, a Embrapa e a Jembral. Estamos em Vargem Grande de Soturno, a 20 quilômetros do centro de Cachoeiro, e é com essa vista de dar inveja a 300 metros de altitude que Eliezer montou sua granja há 7 anos. O interesse veio por ele ter trabalhado com galinha caipira antes de voltar para a região. Despertou o interesse de ter, no município uma atividade minha, e aí com isso eu encontrei uma propriedade adequada, e comecei a implantar. Então, hoje o interesse de trabalhar com aves caipira, com produção de ovos, pela necessidade do próprio município, pela ausência de se ter. São cerca de 2.800 aves da raça Embrapa e Jembral. Elas se adaptam mais fácil ao clima da região e são de baixo consumo e alta produtividade. A Embrapa é porque ela tem a característica de se adaptar na região quente, pela rusticidade dela, pela alta produção de ovos que ela também tem, a genética dela, e até mesmo pelo ganho de peso, de carne no final da produção. E a outra raça é pela alta produção que ela tem e o baixo consumo que ela consome de ração. Para manter a produção com qualidade, Eliezer fica de olho e mantém uma alimentação balanceada. Eu faço 2 tratadas ao dia, para que elas possam ter também o seu momento de pastejo, que é a área de piquete, e tem que ser uma ração balanceada, porque ela precisa de energia e proteína, para que ela possa gerar ovos, e até mesmo gerar carne. Então a gente tem que ter um cuidado
né, para você não ter um excesso de ração, porque quanto mais ração você põe, se não for de acordo, você não vai estar gerando a matéria-prima que seria o ovo, seria a produção de carne. As aves ficam nesse alojamento de 300 metros quadrados, que possui uma abertura para que fiquem soltas, para não fugir do sistema caipira. É essencial para que a galinha no sistema caipira, ela tenha essa área de pastejo, a área de comida, né, à vontade aqui fora, para ela andar, para ela ciscar e até mesmo comer um verde, que é um complemento da alimentação dela. São colhidos aqui cerca de 1.500 ovos todos os dias. A postura das aves vão no máximo até 20 meses. Considerando que ela chega aqui pintinho de um dia, né, ela começa a postura com 5 meses e meio a 6 meses, e aí eu considero quando ela estiver completando 18, mais tardar 20 meses, porque a postura dela começa a cair e aí não se paga, né, a ração, o cuidado. Então a gente começa a fazer o descarte com essa idade. Depois de conhecer a produção da Embrapa, fomos ver a Jane Brown. Os cuidados e o local onde vivem é no mesmo sistema, mas ela tem uma diferença. Essa raça aqui, ela é uma galinha que foi trabalhado geneticamente para ter alta produção, alta produtividade. E aí a gente vê até mesmo pela a coloração da casca de ovo, né, que é um pouco mais marrom, mas existe a forma de criação que é a mesma. O mesmo raçoamento que ela vai comer, a Embrapa come, o mesmo sistema de piquete, essa aqui também ela fica solta. Então, ou seja, ela só foi trabalhada geneticamente para ter uma alta produtividade. Os ovos passam pela seleção e são embalados na propriedade e comercializados em supermercados da região. Hoje, a produção de ovos caipira é a principal fonte de renda da família. Ele nos conta que não foi fácil, mas hoje ele já tem um retorno. Aqui foi um projeto do governo federal para aquisição de terra, que eu também não tinha. E assim que eu entrei na propriedade, eu fiz o Pronaf, né, para a construção do galpão, aquisição dos pintinhos. Então foi através de recursos do governo federal, então o Pronaf. Então hoje eu estou investindo aqui já com recurso próprio. Está tendo retorno, Elisé? Sim, o retorno hoje é considerável já para poder investir mais na propriedade. Existem outras coisas, né? Porque a gente nunca pode dizer que a gente para por aqui. O retorno que vem a gente investe em outras coisas. Bem, esses são os destaques aqui do sul do estado. Voltamos à Vitória. Obrigado, Samuel, Roberta, pelas informações. Bacana essa reportagem, né, Anne, sobre ovos caipiras de Vargem Grande e Soturno. Dá até vontade de ovos caipiras, né? Aquela geminha amarelinha ali. É verdade, é uma delícia, é verdade. E o link de hoje fica por aqui. A você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. E se quiser conferir mais notícias sobre o que a gente falou aqui mais cedo, é só acessar o nosso jornal online simnoticias.com.br. Uma boa noite para você que nos acompanha. Boa noite, Fabiano. Até amanhã. Boa noite, Anne. Boa noite para você de casa. Até amanhã. Record News, informação para você crescer.